Olá, segunda série. Tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai, né, dar continuidade aí à questão do conteúdo da apostila e hoje nós vamos ver a famosa crase, tá? Que é digna de, é, como se diz, Ahn, esqueci o nome, gente. Pesadelo dos estudantes. Leia a seguir um trecho da letra da música Você Já Foi à Bahia, de Dorival Caymmi. Você já foi à Bahia, nega? Não? Então vá. Quem vai ao Bonfim, minha nega, nunca mais quer voltar. Se vocês repararam bem, quando ele fala Você já foi à Bahia, nega? Esse a Bahia tem um acento grave marcado aqui. E já de início eu posso dizer para vocês o porquê que tem aqui, com essa breve anotação. Quando eu vou a e volto da, crase a. Quando eu vou a e volto de, crase para quê? Então, se eu vou a São Paulo, eu volto de São Paulo. Então, eu não uso crase ali, não vai haver crase. Agora, se eu vou a Paraíba, eu volto da Paraíba. Então, a crase ali. Então, guardem essa informação para a vida de vocês. Bom, então vamos lá. Como você já estudou no módulo anterior, a regência de vários verbos e nomes exige a preposição a. Assim, quando essas palavras que exigem preposição se relacionam com outras palavras que aceitam, por exemplo, o artigo feminino a, ocorre a fusão de duas vogais idênticas, a mais a. E é a esse fenômeno, perdão, que damos o nome de crase, representado pelo acento grave. Então, crase é o fenômeno que ocorre com a junção do a preposição mais a artigo. Tudo bem? Que no caso são duas vogais idênticas. Esse fenômeno ocorre sempre que a preposição a funde-se com artigos definidos femininos, a e as. Então, dei às professoras um livro, dei algo a alguém, às professoras. Então, a alguém, às professoras. Você tem o a mais o as. Então, nós temos ali o acento grave marcado. O verbo dar exige a preposição a, né? Dar a alguém alguma coisa. E professoras apresenta o artigo definido as professoras, como eu disse. Então, o fenômeno, no caso da crase, ocorre com a preposição a quando ela se funde a pronomes relativos, né? Então, a qual e as quais. A sala do palácio a qual me dirigi era enorme. Dirigir exige a preposição a, né? Dirigir a algum lugar. Então, o a mais o a de a qual e as quais, ocorre aí a fusão. Pronomes demonstrativos a e as. Dirigi-me à sala de Pedro e não à do João. No caso, me dirigi à sala do João. Esse a é um pronome demonstrativo aqui que retoma a sala, por isso que está com um acento aqui marcadinho, acento grave marcado. E quando se funde a pronomes demonstrativos, né? Aquele, aqueles, aquelas e aquilo, né? Entreguei o livro àquelas meninas, né? Então, entreguei algo a alguém. A, preposição, alguém, aquelas. Então, aqui a junção, por isso que ocorre o acento grave diretamente no pronome demonstrativo. Tudo bem? Então, quando que a gente vai empregar a crase? Perdão, gente. Para verificar a ocorrência do a craseado, pode-se substituir o substantivo que antecede a contração por outro do gênero masculino. Se na troca ocorrer a combinação ao, a crase. Então, vamos lá. Se eu vou à praia, como é que eu sei que praia vai ter o acento grave marcado? Se eu trocar por uma palavra do gênero masculino e ocorrer essa combinação de ao, né? Então, vou à praia, vou ao mar. Ao mar, porque mar é masculino, então houve essa contração aí, né? Essa combinação, na verdade, por isso que vai ocorrer crase aqui em cima. Entreguem o livro aos meninos. Entreguem o livro às meninas. Então, dá para ver que ocorre, né, a crase ali, ainda mais quando você tem essa modificação para o masculino. Pode-se também substituir o verbo por outro com diferente regência. Por exemplo, para saber se na frase vou à cidade ocorre ou não a crase, pode-se substituir o verbo ir pelo verbo vir.
Vim da cidade, preposição de mais artigo a. Nesse caso, mudando-se o verbo, percebe-se que há união de preposição e artigo. Portanto, na frase original, também há artigo e preposição, devendo ocorrer a crase. Então, vou à cidade. A preposição a mais o artigo a. Então, vamos lá. Voltando aqui à situação. Basicamente, essa situação é da frase lá de cima, né? Se eu vou a algum lugar, crase a. Se eu volto de algum lugar, crase para quê, né? Então, aqui, volto de, só a preposição de, né? Aqui, no caso, é o de mais o artigo. Então, a gente tem uma preposição mais o artigo. Por isso que vim da cidade. Então, é vou à cidade. Aí vai ocorrer a crase. Casos em que a crase é obrigatória. Aí a gente vai ver que tem casos que é obrigatório, tem casos que não, né? Que são facultativos. Aí vamos começar a ver aqui a situação. Nas locuções adverbiais femininas, que expressam ideia de tempo, modo e lugar. Então, olha lá. Ele se atrasa às vezes, sairemos à noite, tramaram tudo às escondidas. Aqui a gente pode ver, né? Modo, tempo, né? Direitinho sendo marcado aqui pelas expressões adverbiais. Então, nessas locuções adverbiais, né, de modo, tempo, a gente marca aí o acento grave, tá? É obrigatório. Nas locuções prepositivas formadas por a mais palavra feminina mais de. Então, ele está à beira da falência, ela ficou à mercê dos crápulas. Então, quando nós temos essa locução prepositiva, né, com a palavra feminina mais de, nós teremos aí a crase marcada, tá? Nas locuções conjuntivas iniciadas por a, as coisas melhoraram à medida que o tempo passava, tá? É uma locução conjuntiva porque isso aqui tudo tem um valor de conjunção, né? À medida que a gente sabe que é uma ideia aí de proporção, né? Nas expressões a moda de e a maneira de subentendidas. Então, pedimos uma pizza à grega. Então, a moda grega. Vestiram-se a Elvis Presley. A moda de Elvis Presley. Então, subentendidas. Elas não estarão aqui, mas você subentende que é a moda de, né? E assim por diante. Nas expressões que indicam hora, então, sair às 7 horas da manhã, nós marcaremos a crase nesses... Quer dizer, haverá crase nesse contexto, tudo bem? Bom, a gente viu os empregos que são obrigatórios, né? Agora a gente vai ver os casos em que não ocorre a crase, tá? Não ocorre de jeito nenhum. Antes de prosseguir no estudo sobre a crase, leia esta notícia. Caetano Veloso fica bravo com o erro de crase e dá bronca em sua própria equipe. Você sabe usar crase? Conhece bem a língua portuguesa? Caetano Veloso tem a resposta. A página oficial do cantor no Facebook publicou um vídeo na noite desta segunda-feira 22, em que ele reclama de um erro de português publicado em suas redes sociais por sua própria equipe. A frase a que ele se refere estava em um post sobre a banda Dônica, de seu filho Tom Veloso, que fez uma homenagem a Milton Nascimento, conhecido como Bituca. No texto foi escrito homenagem a Bituca. Caetano, no vídeo, corrige dizendo que o a é apenas uma preposição nesse caso. Bituca não é uma mulher, não é um nome em que você pode usar o artigo feminino antes. Ele explica. Olha só como é que é a coisa. O cantor baiano ensina à equipe dele que a crase ocorre diante de nome feminino que exige o artigo a. Como Bituca é o apelido do cantor Milton Nascimento, o a diante desse nome é preposição, exigida pela regência do substantivo homenagem. Exatamente. Porque quem faz homenagem a alguém, né? Então não há um artigo, não vai haver um artigo ali, vai haver realmente uma preposição. Então, homenagem a Milton Nascimento, homenagem a Bituca. Não vai haver essa contração, porque antes aí não tem um artigo feminino mesmo. Então, a seguir, leia os principais casos em que não se emprega a crase.
Antes de palavras masculinas. Então, ele se referiu a Pedro, a João, a Paulo e assim por diante. Antes de verbos, ele começou a falar, a andar, a comer, a espernear, né? Não se usa crase. Fiquei ali a observar os que passavam na rua, né? Não há crase. Antes de artigos indefinidos, emprestei o carro a um amigo e a uma amiga. Se o artigo é indefinido, não vai haver, né, gente? Porque a gente sabe que justamente o fenômeno da crase ocorre quando há um artigo definido. Então, se é um artigo indefinido, não vai haver a crase aí, tá? Antes de pronomes em geral, né? Sejam eles pessoais, demonstrativos e indefinidos. Então, assisti a essa peça em São Paulo, entregue o livro a elas. O que ele disse a ti, gostaria de falar a Vossa Excelência, tá? Então, antes desses pronomes em geral, nós não usamos a crase, tá bom? Entre palavras repetidas, estavam frente a frente, mas ninguém dizia nada. No a, que antecede um termo no plural, não será craseado. Então, refiro-me a leis intolerantes. Quem se refere a alguma coisa. Como o termo está no plural, o anterior não vai ser craseado, porque o termo está no plural, tá? Não ocorre crase diante de numerais, exceto horas. A gente viu lá que toda vez que a gente for falar a hora, a gente vai colocar a crase. Então, assim, diante de numerais, né? Todos menos horas, a gente não vai colocar. Então, amanhã, leve-me a 2 lojas, pelo menos, tá? Basicamente, essas são as regrinhas aqui, tá? Bastante coisa, assim, para gravar um pouquinho, né? Mas, enfim, isso aí vocês tiram de letra, tá, gente? É uma parte de decoreba, infelizmente, tá? É uma matéria realmente decoreba. Casos opcionais. A gente viu que tem casos que são obrigatórios, em que a crase deve ocorrer, e casos em que a crase não ocorre. Só que, no português, há sempre exceções. Então, existem casos facultativos, né? Que a gente chama de facultativos opcionais, tá? É facultativa a crase antes de pronomes possessivos femininos. Então, assim, estou à sua disposição. Você pode tanto usar a crase quanto não. Se você não usar, não está errado. Se você usar, também não está errado, tá? E diante de nome próprio feminino, tá? Perguntaram a Maria o nome dela, perguntaram a Maria o nome dela. Você pode usar tanto um quanto o outro, isso é opcional, tá? Casos especiais. As palavras casa, na acepção de lar, e terra, no sentido de chão firme, admitem o artigo antes... admitem o artigo apenas quando modificadas. Tá? Então, olha lá, ó, cheguei a casa cansado. Tá? Fui à casa conversar com minha mãe. Então, olha lá. Cheguei à casa cansado. Você chegou em algum lugar, né? Fui à casa conversar com a minha mãe. Você foi no lugar. Agora, cheguei à casa de Pedro cansado. Você, ao lar de Pedro, né? Fui à casa de minha mãe conversar com a minha mãe. Fui ao lar, né? Essa ideia de lar, tá? Então, assim, nessas duas primeiras, é como se não houvesse o artigo aqui. E por isso não vai ter essa flexão, né? Na verdade, o processo de crase, tá? Entende-se que aqui não está modificada, essa ideia de lar não está modificada, tá? Você só chegou a casa cansado, lar, beleza. Fui a casa conversar com a minha mãe, lar, ok. E é isso. Agora, quando a gente modifica esse sentido, por exemplo, cheguei à casa de Pedro é uma modificação de lar. Fui à casa de minha mãe, é uma modificação de lar, né? Apenas quando foram modificados. Então, quando você modifica o termo, aí admite-se um artigo. Por isso que vai haver a crase, tá? Olha lá, os marinheiros decidiram ir à terra imediatamente. Os marinheiros decidiram ir à terra de seus pais.
Aqui a terra no sentido de chão firme, né? Tudo bem? Agora, quando vai ir à terra de seus pais, é o lugar onde os pais moraram, né? Tem uma modificação aí da ideia de terra. Tudo bem? Por isso que há a crase. Antes de nomes próprios de pessoa, desde que exista intimidade entre quem fala e a pessoa referida, ou desde que o nome venha modificado. Então, olha lá, entreguei o livro à Letícia, sem artigo, porque, né, no caso aí vai ter uma questão de distância. Agora, entreguei à Letícia, já é uma questão de proximidade, tá? Quando houver proximidade com a pessoa, aí vai ter um artigo ali no meio, vai ter vai ocorrer a crase. Agora, quando for uma distância, assim, uma pessoa qualquer, não vai ter, tá? Refiro-me a Cecília Meirelles, nomes de pessoas ilustres. Agora, refiro-me à romântica Cecília Meirelles. É o nome de uma pessoa, né? Um nome feminino, né? O nome de uma pessoa ilustre, porém modificado, né? E isso aí, quando você modifica, dá um pouco de proximidade também com a pessoa, tá bom? Então, aqui nessa questão de modificado, né? De distância ou proximidade, e modificação mesmo a ponto de você dar uma informação a mais como romântica, né? O que também dá uma ideia de proximidade, né? Com quem você está falando, né? De quem você está falando. Diferentes regências, diferentes significados. Você observou que a regência, em alguns casos, é determinada pelo significado da palavra. Por exemplo, o verbo aspirar, significando sorver, é transitivo direto. O menino aspirou o perfume da flor, né? Beleza, ó. Aspirou, ok. Já se o significado for almejar, desejar, o verbo é transitivo indireto. Então, o empregado aspira a uma mudança de cargo. No caso de almejar, que almejará algo, né? Desejar a algo. Então, vai ser um objeto indireto, tá? Há ainda casos em que a regência evidencia o significado de um enunciado. Observe. João bateu a porta e João bateu a porta. Você consegue perceber as diferenças de sentido entre essas frases? Em um, o significado é de fechar a porta com força. João bateu a porta. Pum, bateu a porta. Em 2, é de bater junto à porta, esperando ser atendido. As diferenças de sentido estão, portanto, nas relações estabelecidas entre termos regentes, no caso, bateu, que é o verbo, né? E os termos regidos, que é a porta e a porta. Então, a gente tem essa diferença aqui, né? Na hora da regência, né? Porque o que acontece? Quando você diz, o João bateu a porta, né? Num momento de raiva, ele foi, pum, deu um porradão, vamos dizer assim, né? Com a porta. Bom, fez um barulhão. Agora, João bateu a porta, ele estava perto da porta e deu um toque, 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 para querer entrar, talvez, né? Então, assim, essas diferenças, esses termos regidos, a partir da regência do próprio verbo, vai nos dar informações diferentes. E aí, no caso, o uso da crase nos disse, né? Nos colocou uma nova maneira de olhar para o verbo bater, tá? De bater, bater literalmente, mas de estar ali próximo à porta e se identificar, tudo bem? Então, um resumo sobre o uso da crase, assim, num geralzão do que a gente viu até agora. A crase, ela deve ser empregada apenas diante de palavras femininas. Lembre-se de utilizar a crase em expressões que indiquem hora, mas quando for tipo numeral, né, há duas, sei lá, 2 lugares e tudo mais, a gente não usa, né? Só para indicar a hora. Antes de locuções adverbiais femininas que expressem ideia de tempo, lugar e modo, né? Às 5 da manhã, às pressas, e assim por diante, né? A crase, na maioria das vezes, não ocorre antes de palavra masculina, exceto quando a expressão a moda de estiver implícita na frase, né? Tipo assim, eles se vestiram a Elvis Presley, né? Elvis Presley é um nome masculino,
mas está ali implicitamente a moda Elvis Presley. Então, por isso que vai ter lá a crase, né, sendo marcada com acento grave, tá? E 5, existem situações em que o emprego do acento indicador de crase é opcional, tá? Que é lá diante dos nossos pronomes femininos possessivos e diante de nome próprio feminino mesmo, tá bom? Bom, a gente vai ficar por aqui hoje. Né, aqui tem mais informações, né, de casos facultativos, que seria interessante vocês lerem, porque nunca é demais a informação, tá bom? A gente vai ficar por aqui. Beijos, beijos.